2023, o Instituto Ipsos fez uma pesquisa em escala mundial. Mais de 31 países foram avaliados e o Brasil se ranqueou aí no quarto país com maior níveis de estresse no mundo. Coronel Souza Lima, oficial das Forças Especiais do Exército Brasileiro, já dedicou a sua vida em operações reais e internacionais de alto risco, em condições de extremo estresse. Realizou faculdade de psicologia e mestrado, onde se especializou no impacto das habilidades emocionais no desempenho de tropas de operações especiais. Ele une teoria e prática para mostrar que o preparo psicológico é tão vital quanto o físico. Muitas vezes você enche aquele copo ali e por vezes você pode entornar ele, descarregar aquele nível de estresse por um motivo extremamente fútil. Essa aceleração da nossa rotina, esse dinamismo que é entregue, a todas as pessoas, vem aumentando muito o nível de estresse das pessoas. O próprio sentido da palavra força é usado de forma equivocada muitas vezes. Exato. O que é o forte, o que é o fraco. Eu acho que isso é um paradigma que tem que ser quebrado. Por exemplo, hoje, nos Estados Unidos, o militar ele tem 9 vezes mais chances de morrer em suicídio do que em combate. No Brasil, por exemplo, em 2023 foi o ano que eu tomei como base, 110 policiais militares de todos os estados se A saúde mental sendo utilizada como recurso para operações de risco no Exército, no Brasil e nessas situações assim de emprego militar. É sensacional. Será que é importante a gente falar sobre saúde mental? Fundamental não só falar sobre saúde mental, mas quebrar uma série de paradigmas. Às vezes a gente acha que o militar é truculento, é bruto, é robusto, ele é forte, mas ele também tem as mesmas questões de sensibilidade em relação à saúde mental. Resiliência ao estresse. Falando do pessoal operacional de alto risco, eles têm 5 características em comum: adaptabilidade, forma física e vigor, cooperação, estabilidade emocional, excepcional tolerância ao estresse. Como é que eles desenvolvem? No episódio de hoje, você vai ouvir de quem viveu tudo isso na pele: superação e resiliência em cenários de crise. Brasil na Escuta começa agora. Fala, tropa, seja bem-vindo a mais um episódio do Brasil na Escuta. Hoje vai ser mais um episódio muito especial. A gente está aqui com a presença do Coronel Souza Lima. Ele é das Forças Especiais do Exército, dedicou a vida aí nas Forças Especiais e no Exército Brasileiro, e também é psicólogo. Então vai ser incrível aqui o espaço do Brasil na Escuta. É um espaço que a gente está voltado para a saúde mental e a gente vai trazer essa continuidade aqui do nosso último episódio. Então seja bem-vindo. Você que é militar, que é familiar de militar e que também é civil, mas se interessa pelo assunto, se interessa aqui em conhecer, a curiosidade aqui até conhecer as Forças Especiais do Exército, conhecer um pouco sobre o assunto que a gente vai falar. Seja bem-vindo também. E, Coronel, muito obrigado. É uma honra estar aqui à frente do senhor, de frente para o senhor, para a gente tratar de um assunto tão importante, né? E acho que vai ser incrível. Seja bem-vindo. Gabriel, eu agradeço o convite, antes de mais nada. São 30 anos aí dedicado ao Exército, boa parte deles dentro das Forças Especiais. Parte desse tempo eu me dediquei também ao estudo da psicologia, inicialmente voltado para a parte de ensino-aprendizagem, com pós-graduação em psicopedagogia. Me voltei muito para a área de ensino em diferentes escolas do Exército, Colégio Militar, Escola de Sargento das Armas, e 8 anos no Centro de Instrução de Operações Especiais, onde são formadas as Forças Especiais. E nos últimos 6 anos aí eu venho dedicando um trabalho mais intenso à preparação psicológica, ao enfrentamento de situações estressoras, e nessa escalada, nessa caminhada eu pude observar que o estresse, esse enfrentamento, ele não cabe só ao militar, o militar sofre com isso também, mas explorando esse assunto a gente vê que isso aí é um problema hoje da sociedade, não só do Brasil, mas o mundo inteiro vem passando por isso. Muito legal, Coronel. Uma honra estar aqui novamente, né? E assim, antes da gente entrar nessa parte, eu queria até... Porque parte do nosso público é aquele civil que às vezes nem entende muito do Exército, da parte militar. E quando a gente fala de Forças Especiais, para o militar é óbvio assim, a complexidade, né, o universo que a gente está se referindo, né? E, então o senhor pode explicar um pouco o que são as Forças Especiais, principalmente para aqueles que não entendem, Claro. O civil que não entende do assunto? Tropas de operações especiais, elas são uma elite, né, distinta, separada. Elas recebem uma formação específica. Oficiais e sargentos são vocacionados para isso, para cumprir missões onde
A tropa convencional, aquela, né, a grande tropa, ela não alcança, ela não tem assim aquela capacidade técnica de executar, né? Operações onde o ambiente é incerto, onde o ambiente é hostil, né? A preparação desses profissionais, ela é distinta. Para você ter uma ideia, Forças Especiais no Brasil, ele além de paraquedista, né, que são 5 semanas de formação, ele tem que ter o curso de ações de comandos. O curso de ações de comandos em todo o mundo aí, tradicionalmente, cerca de 20% dos alunos que entram que concluem o curso, né? Então, assim, já é um extrato bem reduzido da tropa convencional, né, do Exército, das Forças Armadas como um todo. E depois desse curso de ações de comandos, aí ele vem que são 3 meses de curso para se formar comandos e 6 meses de curso de forças especiais. São cursos bem diferentes. O curso de comandos ele é um curso que exige muito na parte física, na parte orgânica, por isso talvez esse índice de aprovação tão baixo, né? Já o curso de forças especiais, por se tratar de alunos já aprovados, né, já experimentados ali no curso de comandos, o índice de aproveitamento é bem maior, a carga que é exigida desse profissional também orgânica, mas muito mais intelectual, técnica, preparação, execução, né, nesse sentido. É uma prática que exige adaptabilidade em todos os aspectos, né? Adaptabilidade em todos os Quando a aspectos. gente fala do Brasil, a gente está falando de terrenos versáteis, assim, selva, tem Pantanal, Caatinga, ambiente urbano, inclusive forças especiais, é legal colocar isso, né? Atua fora do país também, em operações internacionais. A gente vai Exato. falar aqui de uma operação, a maioria são sigilosas, mas uma em específico que tem dados transparentes, públicos, tem até o livro que o coronel escreveu, então vai ser um bate-papo muito legal. E para a gente colocar assim, quando a gente fala, porque a gente está falando do estresse no risco dessas operações de extrema complexidade. Sim. Então, quando a gente olha para isso, parece assim, é um estresse diferente de uma pessoa que está num trabalho intenso ou outros tipos de trabalho autônomo, corporativo. Mas apesar de ser causa diferente, o impacto ele é similar, ele pode ser, esse conhecimento ele pode ser usado também para outros tipos de estresse que as pessoas enfrentam na rotina? Perfeitamente. Quando eu apresento os nossos trabalhos de enfrentamento de situações ansiogênicas no ambiente de alto risco, a nossa experiência ela foi construída dentro de um ambiente controlado, que são os cursos que a gente realiza. Uma das perguntas que quase sempre surge é: e se o cara no ambiente real? Qual a diferença? Você está trabalhando, está treinando ele, colhendo resultados no ambiente simulado, no ambiente de curso, né? Um ambiente Uhum. controlado. E no ambiente real, né? Isso vai se comportar da mesma maneira? Aí isso que você está empregando aí, se a gente trouxer para o mundo privado, qual a Uhum. diferença? Vai ter o mesmo efeito? Vai ter o mesmo resultado? A resposta já vem até Uhum. pronta. Na verdade, a única diferença que tem do ambiente controlado de curso para o ambiente real, né, de uma situação de combate real, para o ambiente social, corporativo, Uhum. simplesmente é o estímulo externo. É o que vem do meio externo. A causa do estresse. É a causa do estresse. Uma vez, né, esse estímulo dando entrada no nosso sistema límbico, né, no nosso sistema neurológico, que é onde a gente vai provocar as intervenções nessa escalada da ansiedade, nessa escalada, né, do medo. Aqui a gente tem condições de fazer essas intervenções. O sistema de intervenção, o processo, o protocolo é o mesmo, né? Qual a diferença, então? É a carga de estresse, é o nível de estresse que a gente recebe. Uma vez esse nível de estresse sendo recebido, o protocolo de intervenção, os acessos que a gente tem para minimizar, para reduzir isso, é o mesmo e é funcional. Perfeito. Resumindo, causas diferentes do estresse, mas afetando os mesmos mecanismos neurológicos. Os Ou mesmos seja, mecanismos todo esse, neurológicos. inclusive tem um artigo do Coronel, tem um mestrado, tem muita coisa bacana que a gente vai abordar hoje aqui com recursos aplicáveis para você também que não está dentro do emprego militar. Exato. A gente olhando para o estresse, assim,
O estresse ele está correlacionado com um monte de coisa, né? Aquele efeito dominó, assim, uma coisa que vai afetando a outra, aquele ciclo vicioso. E falar do estresse, o senhor tem algum dado, alguma coisa legal para despertar aqui sobre o tema, o nosso Sim, tema? sim. Eu comecei trabalhando nesse tema dentro das Forças Armadas, dentro do próprio curso de comandos, era onde eu estava. Só que quando eu comecei a explorar o meio externo, eu observei que isso não é uma questão, né, exclusiva, né, de militares de operações especiais. Pelo contrário, isso envolve uma ampla gama de profissionais, policiais militares, militares em geral, não só no Brasil, mas como também no exterior, né? E não só a população militar, o público civil vem sofrendo muito com isso. E se a gente buscar mais a fundo, a gente percebe que essa aceleração da nossa rotina, esse dinamismo, né, que é entregue, né, a todas as pessoas, vem trazendo, vem aumentando muito o nível de estresse das pessoas. Uhum. Em 2023, o Instituto Ipsos fez uma pesquisa em escala mundial, né, trabalhou com mais de 23 mil pessoas sendo pesquisadas, mais de 31 países foram avaliados Uhum. e o Brasil se ranqueou aí no quarto país, né, com Caramba, maior níveis de estresse no mundo. Então isso é um dado relevante. com certeza. O que é o estresse? Até para quem às vezes fica um pouco perdido ou tem uma certa dúvida, o que significa estresse quando a gente fala assim? O nível de estresse ele é um desajuste hormonal, né? Hormônios como cortisol, adrenalina, todo hormônio tem uma função natural dentro do nosso organismo, sendo liberado, né, dentro do previsto. Quando você eleva muito, né, essa carga hormonal no nosso organismo, você desequilibra esse mecanismo. Uhum. O hormônio, o nível de ansiedade, ele tem duas formas de ser disparada. Uma é aquela do estímulo intenso, né? Quando você toma um susto, recebe uma questão muito problemática de Perigo, imediato, um ameaça. perigo de ameaça. Catecolamina é despejado no nosso organismo. Aquilo ali te coloca numa situação de prontidão, de ataque ou defesa. E aquele estresse da rotina, né? Um trabalho que deu errado, uma desavença, um outro problema, Uhum. são outros hormônios, né? Cortisol, adrenalina vão sendo colocados ali pouco a pouco na no nosso organismo, só que eles vão aumentando esse nível a ponto de chegar no nível de saturação. Muitas vezes você enche aquele copo ali e por vezes você pode entornar ele, descarregar aquele nível de estresse por um motivo extremamente fútil, né? Que Uhum. não tinha a menor razão de que você tomasse aquele, aquela explosão de raiva, vamos dizer assim. Por quê? Porque você já veio acumulando aquilo ali ao longo do dia. Não regulou. Não regulou, não teve essa percepção, então você acaba tendo esses efeitos colaterais aí que pode envolver trabalho, família, filho, esposa, né? Então tem essas questões aí que se a gente tiver o mínimo de entendimento sobre essa escalada do nível de ansiedade, sobre como a gente pode, né, primeiro, identificar o problema e, segundo, intervir no problema, Uhum. você evita uma série de consequências Desse efeito negativas aí. dominó que depois Exatamente, afetam, depois do estresse, né? E exatamente. quando a gente fala, até mesmo a gente estava falando das forças especiais, de operações complexas e de alto risco, é até uma coisa meio óbvia assim pra gente, né? Que exige muito preparo físico, Sim, essas condições dessas operações. Mas e o preparo mental? Ele também acontece? o preparo mental dentro de forças armadas de maneira geral. Como é que esse cara desempenha o trabalho dele? Como é que, principalmente, o pessoal que trabalha em alto risco, né? Eu estudo muito o pessoal operacional de alto risco. Como que eles desempenham, como que eles desenvolvem essa capacidade, essa resiliência ao estresse? Uhum. Falando do pessoal operacional de alto risco, eles têm 5 características em comum: Uhum. adaptabilidade, forma física e vigor, cooperação, estabilidade emocional, excepcional tolerância ao estresse. E como é que eles desenvolvem isso?
tradicionalmente, né, esses profissionais aprendem e são levados a um nível de alto desempenho através de 3 características, né? A simulação Uhum. de uma atividade, de uma tarefa, a simulação, o ensaio e a repetição. A repetição leva à alta performance, leva ao alto desempenho. A gente não explora de forma metódica, de forma a nível de currículo, a visualização e o treinamento mental, por Uhum. exemplo. É uma coisa que aprimora muito, que melhora o ensaio. Vamos dar um exemplo, um piloto de moto velocidade. Eu gosto desse exemplo porque eu acompanho, vejo. O piloto ele não tem a pista a todo momento, ele não tem a moto a todo momento disponível para ficar lá realizando o ensaio dele. Então, como é que ele faz isso? Ele faz isso em forma de visualização, né? Em forma de treinamento mental. O profissional da guerra, né? O cara vai fazer um salto a grande altitude. Ele não tem a todo momento um avião, todo um equipamento Uhum. de oxigênio para trabalhar a grande altitude. Então, como é que ele faz isso? Às vezes até de maneira empírica, por conta própria. Ele desenvolve o treinamento, né, por questões de segurança própria. Mas ninguém chega lá e fala, meu amigo, hoje nós vamos fazer um encontro aqui, 1 hora de treinamento mental. Fecha teu olho aí e Uhum. vamos conduzir agora o passo a passo da atividade. Não, o cara faz porque Tá presente já. por uma questão de recurso Uhum. de modo É defesa, uma entendeu? escolha do recurso, é um recurso de escolha. Ele assume ali um módulo defesa, cara, é isso que eu tenho, é isso que eu vou fazer. Mas a gente não ensina isso, né, na nossa rotina. Uhum. É interessante isso porque assim, o nosso cérebro, ele ele tende a tornar real aquilo que a gente está imaginando, né? Então, o nosso cérebro ele não diferencia o que é real do que é imaginário. Então, se a gente pode fazer isso tanto de uma forma adaptativa, nesse exemplo da visualização do treino Sim, mental, quanto às vezes a gente pode acabar fazendo isso de uma forma desadaptativa, né? Se a gente ficar frente às coisas que a gente vai fazer, ficar mentalizando que aquilo não vai dar certo, ou ficar criando coisas na nossa cabeça de que não vai dar certo, obstáculos, empecilhos, aquilo tende a acabar não dando certo também, né? É o contrário do treinamento mental, exato. que seria a ansiedade patológica, assim. A gente aprende por imagens, né? A nossa memorização ela é muito mais eficiente quando a gente trabalha com imagens, né? De forma muito breve, se eu falo para você, se você está lendo um livro, né? Uhum, Você esquece, por exemplo, a página que você terminou a leitura e você vai retomar aquela leitura, você consegue identificar o local que você parou de ler aquele livro pelo fato que estava acontecendo, pelas imagens que você uhum. construiu até aquele momento. Cara, isso aqui não tinha, essa passagem não tinha ocorrido ainda. Essa passagem Interessante. já tinha ocorrido e você consegue chegar onde você estava por imagens. E por que que o treinamento mental ele é eficiente? Uma das pesquisas que foram feitas nesse sentido, por exemplo, a flexão, né? A Uhum, pessoa foi toda mapeada lá enquanto ela realizava flexões. certo. Identificou-se, né, uma corrente de sinapses sendo executadas no corpo dela, né? Uma marca neurológica ali. Uhum. E aí depois aquela pessoa sentada pediram para que ela imaginasse, olha, cara, imagina você pagando aquela flexão agora. Pô, que legal. E toda ela Sendo monitorada. monitorada. Uma corrente em menor escala, na mesma, na mesma fluxo neuronal, passou, né, ocorreu Como se estivesse acontecendo como esse se tivesse exercício. acontecendo aquele exercício. Então esse é o princípio, esse é o fundamento Muito desse fato. interessante, muito interessante. O coronel ele tá falando aqui, até para quem não entende, possa não estar entendendo, essa conexão sináptica são as aprendizagens que a gente tem, né? Uma conexão sináptica ela acontece no cérebro, mas ela está representando uma atividade. A flexão é a atividade em pauta aqui agora, né? E o que ele está falando, a pessoa foi monitorada fazendo a flexão Exato, e depois foi monitorada imaginando a flexão, né? exato. E ao ser monitorada imaginando, aquilo teve um efeito Idêntico, idêntico à execução da flexão. Então, ou seja, o treinamento mental, ele acaba tendo impacto físico também. exatamente. E com uma outra ótica agora, qual a questão, né? Vamos dar um exemplo aqui de saltar de um trampolim de 10 metros, que é algo que vai te colocar com certo nível de ansiedade, né? Uhum. Quando a pessoa visualiza
a execução daquela tarefa, em menor escala, ela vai sentir aquela ansiedade de subir a escadaria, de chegar lá em cima, de se colocar na ponta, né, do trampolim para executar aquela tarefa. O nível de ansiedade ele ocorre da mesma maneira em menor escala. E isso já prepara ela para aquela atividade. Porque quando ela for executar, né, realmente aquilo ali já foi visto anteriormente. Sensibilizado. Não é a primeira vez. Para quem já serviu Legal. o Exército, pode identificar isso em relação ao TAF, por exemplo. Se você, antes do TAF ou um dia antes, pensa no TAF, lembra do TAF, daquela largada, você muitas vezes vai sentir aquele nível de ansiedade, o seu organismo vai se colocar em prontidão, né, em menor escala naturalmente. E isso já prepara a pessoa para a tarefa. É feito muito na psicologia do esporte também, né? E na clínica, eu vivencio também essa questão, assim, alguns tipos de tratamento para fobia, para medo, a gente utiliza essas práticas de visualização mental. Por exemplo, a pessoa tem medo de procedimentos invasivos, cirúrgicos. Sim. Existe toda uma dessensibilização, que é uma coisa de uma hierarquia, que a gente vai dessensibilizando, e que ela começa falando sobre o assunto. Quando a gente está falando daquele assunto, daquele medo, isso já está acontecendo também. Depois imaginando o assunto, visualizando aquele cenário do hospital, da fila de espera, da sala de espera, do entrar na sala do cirurgião, tudo. Então, muito interessante, né? É o mesmo princípio, é a dessensibilização sistemática. É o mesmo, né, pacote de recursos que é trabalhado, né, na terapia, né? Sim. É esse mesmo princípio que a gente Então, olha que exerce interessante, a saúde mental sendo utilizada como recurso para operações de risco no Exército, né, no Brasil, e nessas situações assim de emprego militar. É sensacional. Será que é importante a gente falar sobre saúde mental? Eu acho fundamental. Eu acho fundamental não só falar sobre saúde mental, mas quebrar uma série de paradigmas. Às vezes a gente acha que o militar é truculento, é bruto, é robusto, ele é forte, mas ele também tem as mesmas questões de sensibilidade em relação à saúde mental, né? Eu posso dar o meu exemplo quando eu trabalhei por 3 anos como psicopedagogo, né? O que é a psicopedagogia? É uma seção que apoia o processo de ensino-aprendizagem através de recursos psicológicos. Trabalhei na Escola de Sargento das Armas, né, na ESA, onde se dá a formação do sargento das armas, o sargento combatente do Exército Brasileiro. E éramos nessa sessão, eu e uma outra psicóloga, a gente trabalhava muito com atendimento clínico na parte da tarde. Dos né? alunos. Dos alunos. O ano de 2019, em torno de 570 alunos, e a gente atendia 4, 5 alunos por dia, todas as tardes, né? Eu, 4, 5 alunos e ela na mesma quantidade. E eu observei o seguinte, eu falei, poxa, a gente está entregando muito serviço, mas a gente não vai conseguir alcançar todo esse efetivo aqui, né? A gente não conseguia dar uma continuidade no processo, eram 2 atendimentos, era um primeiro momento e um segundo para ter uma referência. Sim. E aí a gente idealizou trabalhar de forma preventiva. A gente tinha tempos com esses alunos ao longo do ano. Então, no auditório cheio, a gente reduziu um pouco o trabalho sobre liderança, né, trabalho em equipes de alto desempenho, o próprio processo de ensino-aprendizagem, retenção do conhecimento. E nos voltamos mais para a parte de enfrentamento de situações ansiogênicas, controle do estresse e, na verdade, não foi para nossa surpresa, a gente acreditava que aquilo ia acontecer e, de fato, aconteceu. Os atendimentos que eram realizados à tarde, eles se reduziram, né, e os casos passaram a ser casos realmente mais técnicos, mais graves, e o trabalho de prevenção ele foi realmente efetivado, ele foi efetivo. Né? Então, aquilo ali foi funcional, aquilo ali deu certo. Que é o que, infelizmente, não acontece tanto, assim, em todos os lugares, assim. A própria mentalidade das pessoas que, por exemplo, chegam na clínica, né, comigo, chega numa situação de quase que emergência, assim. O trabalho de prevenção em relação à saúde mental, ele ainda não é a maioria, ainda não é o natural, né? O que eu vejo é que ainda existe um preconceito, né, em se declarar ou se assumir que você está com questões de ansiedade
te comprometendo, e talvez até identificar, né, talvez até buscar um profissional para identificar esses sintomas. Às vezes a pessoa sofre dos sintomas, né, e não tem quem identifique, e ela acha que aquilo ali é normal, e vai dando continuidade, e vai entra com aquilo ali para a rotina dela. Ah, não, a vida é assim mesmo, é corrida, é acelerada, a gente tem problema. E quando vê, ela tem alguma questão, né, mais grave, e aí Uhum. sim ela tem que parar por um tempo, ela tem que estacionar, ela tem que ter uma recuperação melhor. E isso não aconteceria se aquele problema, né, aquela questão tivesse sido identificada anteriormente, prevenida, reduzido, né, o número de tarefas, né, as questões multitarefas que a pessoa realiza. Isso é uma questão, um problema hoje também, né, essa questão multitarefas poderia se evitar de forma preventiva, mas a gente tem é, poucas, é, pouca força sendo conduzida nesse sentido. O próprio sentido da palavra força é usado de forma equivocada muitas vezes, né? Exato, É o que que é o forte, o que que é o fraco. Porque o que que o senhor acha? exato. O homem que é emotivo, ele é fraco? De forma nenhuma. Eu acho que isso é um paradigma que tem que ser quebrado, né? Por exemplo, hoje, nos Estados Unidos, um militar ele tem 9 vezes mais chances de morrer por suicídio do que em combate. Caramba. Olha que questão, né, séria, né? No Brasil, por exemplo, em 2023 foi o ano que eu tomei como base. Uhum. Em 2023, 110 policiais militares de todos os estados se suicidaram. Um a cada 4 desses, o número era aproximadamente 30 ali deles, eram do estado de São Paulo. Dentro das Forças Armadas, no mesmo ano de 2023, 28 militares se suicidaram. Então são números A gente significativos. precisa olhar para isso, né? Tem que olhar para isso com mais atenção. Quando a gente fala das Forças Armadas, Forças Auxiliares, a impressão é de que é um maior número do efetivo são jovens, né? Sim, E os jovens, eles estão dentro desse grupo de risco. os jovens, dentro daquela mesma pesquisa desenvolvida em 2023 pelo Instituto Ipsos, onde o Brasil foi ranqueado aí, né, como o quarto país mais estressado do mundo, dentro da população brasileira, aquela que mais sofre esses efeitos do estresse é exatamente a população jovem, né, classificada ali entre 12 e 28 anos. O número de jovens que têm os níveis de ansiedade e estresse altos é muito grande. E eu exploraria isso da seguinte forma: o que que leva, né? A gente tem que entender o que que leva o jovem a estar nesse nível de estresse tão alto, né? Primeiro, multitarefas, né? Às vezes a gente acha, às vezes eu ouço pessoas falando que não, eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. Nem a máquina, nem o computador é multitarefa. Se você abrir várias abas ali, você pode até achar que ele está trabalhando todas ao mesmo tempo. Só que não, a máquina ela trabalha uma de cada vez. Ser multitarefas não é saudável. Ser multitarefas não é sinônimo de eficiência, de eficácia, né? O ideal é que você, mesmo que você tenha mais de uma coisa para fazer, o ideal é que você compartimente as tarefas e faça uma de cada vez. Vocacione tempo para cada uma delas. Isso é um fator que eleva muito o nível de ansiedade. Outra coisa que também eleva muito a questão do estresse, né? Principalmente nos jovens, é a relação intensa com a tecnologia. Nós somos o segundo país do mundo que a população mais acessa as mídias sociais, né? 3 horas e 37 minutos por pessoa. Pô, isso não é o segundo país do mundo, isso aí é um título que... Não é um título que a gente Não, gostaria, né? A não gente é um podia focar em título, outros não títulos. é um título que a gente agrada dele, é Sim. desgostoso, né, ter Uhum. essa referência. Porque isso, o que que acontece com a questão da mídia social, né? É aquela questão do prazer imediato, uma dose de dopamina muito alta no organismo, uma, um prazer imediato muito rápido, né, naturalmente, que não te prepara, não te condiciona para a vida real, porque não é assim que acontece no mundo de verdade, né? As coisas são mais lentas, são mais trabalhosas, naturalmente isso acontece. Isso impacta até a questão de tolerância à frustração, assim, tolerância de Totalmente. mal-estar.
tolerância ao desconforto, essa necessidade desse imediatismo, de ter as coisas do jeito mais fácil. Totalmente, totalmente. Dentro desse grupo de jovens, né, de 12 a 27 anos, dentro desse grupo, aquele que mais é impactado pelos níveis de estresse, onde os níveis de estresse são mais altos, são em 2 momentos. Uhum. Quando ele sai do ensino médio e entra para a faculdade. Essa transição é um primeiro momento. E um segundo momento, quando ele sai da faculdade e vai ingressar no mercado de trabalho. E por que que esses momentos são muito decisivos, né? Muito impactantes para esses jovens? Primeiro, porque ele tem uma quebra da rotina, uma descontinuidade na rotina dele, né? Um momento de dúvida, de incerteza, de mudança e de falta de preparação. Quem sofre mais são aqueles jovens que têm uma educação mais flexível, muito cheio de vontade, muito cheio de desejo e muita flexibilidade no processo de educação. Chega a ser até uma permissividade, né? Parece. Permissividade, né? Existem companheiros aí que adotam essa forma de educação do laissez-faire, né? Deixe fazer, deixe aprender. Só que se eu tenho ali o meu filho hoje está com 15, eu estou com 48, se ele está ali com seus 5 anos de idade, eu estou, vamos lá, 35, 40 anos. Cara, eu estou deixando de liderar, eu estou deixando de passar o meu conhecimento para ele. Aprender com a experiência do outro também é válida. E vou dizer para você, eu julgo que seja muito mais válida do que você aprender com a própria experiência. Primeiro você aprende com a experiência do outro, né? Depois você vai usar a sua ali naquilo que for conveniente. Agora, eu me isentar de educar, de orientar, de direcionar o meu filho no que é certo e no que é errado, no que deve e no que não deve ser feito, e de saciar, né, a liberdade ou o que quer que seja, quando necessário for. Eu não posso me isentar disso, cara. Eu estou negligenciando a educação do meu filho, entendeu? Assim eu penso, eu não digo que essa é a verdade absoluta, eu deixo isso muito claro. Cada um pense como bem entender e eu aceito, né, sem trauma, sem resistência, Sim, a opinião e a forma de cada um pensar, né? Mas eu entendo que enquanto eu puder orientar, enquanto eu puder dizer o caminho, o melhor caminho, baseado no que eu já vi, né, eu tenho que fazer esse papel. Eu vou evitar que ele tenha essa frustração, né, ao longo da vida dele. Frustra logo quando é criança, cara. são aprendizagens que ficam, né? Acompanham a vida adulta. Essas Exatamente. aprendizagens. Então, por exemplo, até mesmo um adolescente que ele é super protegido, ao extremo. Quando ele chega a ter a sua autonomia nessa transição para faculdades, ele se muda de cidade, se muda de estado para uma nova vida, e aí tudo que ele estava acostumado a fazer tinha alguém para fazer para ele. E quando ele que tem que fazer, como que vai ser nessa consequência? Porque o processo de aprendizagem já está mapeado dessa forma, né? A análise comportamental, ela traz muito essa questão do repertório, né? A gente vai desenvolvendo o nosso repertório de acordo com as nossas experiências. Então, o repertório que a gente desenvolve na infância, na adolescência, nos acompanha na vida adulta. Perfeito. Claro, a gente sempre tem a possibilidade de aprender coisas novas e é o trabalho que a gente faz. Acaba fazendo esse trabalho com muitos adultos que tiveram essas deficiências, esses déficits, vamos colocar assim, nas aprendizagens desde a infância. Eu acho isso fundamental, né? É aquela liberdade monitorada, né? Educar é saber frustrar, então isso aí eu acho que faz parte desse contexto. Isso, com certeza, minimizaria esse impacto da entrada do jovem para o mercado de trabalho. Porque lá ele vai entrar num mundo onde tem regras, onde tem limites, onde tem horário, compromisso, relacionamento com as pessoas, relacionamento com as pessoas. Deveres. Então, uma série de demandas ali nesse sentido. E com certeza, assim, muitos pais também, com boas intenções, acabam falhando. Com boas intenções, mas acabam falhando. Não necessariamente a intenção, ela não... Né? O pai, ele tem a intenção de proteger, de cuidar, às vezes é na ótica dele. Então, hoje é legal que a gente tenha esse conhecimento, né, destrinchado, essa informação. Tanto o Coronel aqui, ele fez um mestrado, ele tem um artigo, ele estudou o assunto aqui. A gente vai até falar já sobre o impacto das habilidades emocionais no estresse e outras coisas, né? Então, hoje tem muito material, a gente tem esse acesso à informação
E às vezes a gente acaba não buscando, a gente acaba ficando refém desses outros estímulos, dos jogos, das redes sociais, da distração. Às vezes a gente acaba se distraindo muito. Né? Exato. Só pegando um gancho aqui que me veio à cabeça, a questão da educação, né? Meu filho, né, hiperativo, muita. E eu e minha esposa, por vezes, a gente tinha dúvida no Uhum, que fazer, como educar. Procuramos uma profissional que trabalhava com crianças e o trabalho dela era muito mais direcionado aos pais do que necessariamente à criança. Ela aham, naturalmente procurou entender ali a criança e ela trouxe para a gente, olha, eu vou conversar mais com vocês que eu acho que vai ser mais eficiente aqui esse aham. trabalho. E de fato foi. Eu sou muito grato a ela Legal. por isso, então, A humildade também é isso, né? claro, A gente exato. rever, A se nossa, permitir. né, a nossa Eu tenho, conduta. eu tenho até um psicólogo que ele fala assim, que é o Marcelo Trudis, que eu aprendo muito com ele, né? Que ele fala assim, nós não somos os melhores observadores de nós mesmos. E é verdade, às vezes a gente tem que estar Sim. aberto a receber um feedback, uma percepção de uma outra pessoa, né? Perfeito, perfeito. Eu acho que isso aí é significativo, né? Você buscar ajuda de um olho, preferencialmente clínico, né? Que tem uma visão externa, né, sobre nós mesmos, isso ajuda E demais. com evidências científicas por trás também. Quando a gente fala clínico, a gente tem um Naturalmente. profissional habilitado para esse espaço. Naturalmente. Isso aí essa questão ela vem sendo cada vez mais utilizada de forma adequada, né? O profissional da psicologia ele vem sendo valorizado, ele vem sendo procurado, né? A gente percebe que cada vez mais ele é necessário, né? Na parte do organizacional, na parte, né, empresarial agora vai haver uma necessidade maior de intervenções para a saúde mental do profissional, né? Dos trabalhadores. Isso aí está Sim, teve entrando em até a nova vigor, NR, né? exatamente, né? Isso aí Não é mais um plus, né? Um dever, é uma um dever, vai obrigação. ser necessário isso ser realmente utilizado, né? E, como eu disse, a minha busca ela vem sendo com um propósito maior. Para o pessoal operacional de alto risco, é onde eu trabalho, é o que eu busco de conhecimento. Até em referência a isso, uma psicóloga de Stanford, Emma Sepala, né, ela fez um trabalho com militares que trabalharam no Iraque e no Afeganistão que sofriam de estresse pós-traumático, tinham sintomas, né, graves de estresse pós-traumático, e ela ministrou para esses profissionais, dentro dessa pesquisa, dentro dessa experiência dela, 3 meses, né, intensos ali de yoga e Uhum. técnicas de respiração. Nesses 3 meses, após esses 3 meses, os sintomas que esses profissionais apresentavam de estresse pós-traumático, eles se reduziram a praticamente zero. Zero. Sensacional. E eles entenderam, né, como realizar a prática. Não foi algo que faça aí, terminou. Virou um recurso para ser aplicado mesmo depois de ter esse espaço da Exatamente, prática. exatamente. Esses profissionais adquiriram aquilo ali, entenderam o benefício, continuaram executando esses recursos e um ano depois, novamente eles foram pesquisados, novamente eles foram avaliados ali e os sintomas de estresse mantiveram-se ainda muito baixos, né? Eles não voltaram naquela escala inicial, ou seja, é muito significativo. Com certeza. A gente está falando de práticas de yoga e técnicas de respiração. A gente nem falou ainda de práticas meditativas. Atenção plena. Atenção plena, que são outros recursos também extremamente funcionais, né? O próprio Daniel Goleman, eu lendo uma entrevista dele, eu li o livro dele na primeira publicação, quando, né, já chegou, Uhum. né, nas livrarias. Já sou ainda quando eu era amador da psicologia, agora, né, felizmente me tornei um profissional da psicologia, mas sempre gostei, sempre me interessei. Então sempre fui afim a assuntos dessa natureza. Então, lendo uma entrevista recente do Daniel Goleman, o que ficou claro para mim ali? Ele diz o seguinte, ele falou, olha, de tudo que eu falei há 20 anos atrás, Uhum. a única coisa que eu acrescento
são as práticas meditativas, para o benefício da inteligência emocional, né? Para o benefício do equilíbrio das emoções. Então, fica claro para mim. E por que que eu cheguei nessa questão da prática meditativa? Eu ia até Que- perguntar isso. Acho que o senhor tá Como lendo a que minha eu... mente. a gente estamos nos entendendo É. bem aqui. Aham. Quando eu fiz o curso de comandos em 2002, né, de 52 candidatos que se apresentaram para iniciar o curso, eu comecei a olhar, falei, cara, eu acho que aquele cara ali vai se formar, o cara, né, preparado, né, treinado, enfim, bom material. Aí eu comecei a contar, esse vai se formar, esse Uhum. vai se formar. De 50, se tu tirar 20% ali, são 10, né? Aí eu comecei a contar, né? Eu chegava no 20, cara. Não chegava em mim. Eu falei, cara, acho que esse ano não vai dar para As mim, não. chances não estão tão Não estão favoráveis. tão favoráveis. Para minha surpresa, se formaram 6, né? E daqueles 6, nenhum deles estavam nessa minha contabilidade. E aquilo ali me causou uma curiosidade muito grande. Eu falei, cara, o que que tem de diferente nesses 6 aqui? O que que tem dentro da cabeça dele? Que às vezes não é o cara mais forte, não é o cara, né, que tem o melhor material, mas o cara vence a adversidade. E aí a gente ouvia falar sobre preparação psicológica. Ah, não existe, isso não dá. Uhum. Preparação psicológica, cara, é na hora mesmo que o cara faz. Falei, cara, eu vou estudar isso. E comecei a procurar, né? Eu já aluno da psicologia. Falei, cara, alta performance. Como é que é isso? Todas as pesquisas, atletas de alto rendimento, profissionais de alto rendimento, empresários, né, CEOs, a pessoa, de alguma maneira, né, ou de forma técnica provocada, ou de forma empírica, eles desenvolviam a capacidade de treinar mentalmente. Eles desenvolviam a capacidade de visualizar mentalmente. Então, às vezes tem algum colega aí militar, né, aquele cara mais tradicional, mais Já pega o brutão, bizu. mais truculento, tudo e tal. Tá tudo certo, cara. Às vezes o cara tá resistindo ali. Quando eu era instrutor do curso de comandos lá há 20 anos atrás, se alguém chegasse para mim e viesse falar de prática meditativa, não, vamos colocar o aluno para meditar, naturalmente eu ia falar, meu amigo, não vem atrapalhar a minha instrução, não. Dá licença aqui, tá? Deixa eu fazer meu trabalho. Porque o instrutor quer isso, cara. Ele quer a adversidade para o aluno. Ele quer a dificuldade para o aluno. É isso que vai condicionar o aluno. Tá tudo certo. Uhum. Fora desse cenário, num momento né, lá no fim de semana, antes do curso, aí sim é o momento daquele trabalho, da prática meditativa, da visualização, do controle da Uma respiração. coisa não exclui a outra, né? Uma coisa não exclui a outra. Eu não estou tirando o peso da mochila do aluno, eu não estou tirando ele da instrução, Uhum. eu não estou soprando ele, nada, abanando, nada, cara. É um complemento, né? Do momento que, do primeiro segundo, né, até a liberação, quando soou o apito ali, até o término da liberação do aluno, nesse momento não tem ninguém fazendo nada, o aluno está sujeito a tudo que o curso oferece ali para o ensinamento, para o Uhum. aprendizado. E essas técnicas, esses recursos, eles são ensinados antes. E o aluno vai desenvolver aqui com essa prática, entendeu? Ao longo da tarefa, ao longo da atividade. Sim. E quando a gente olha assim para psicologia, né? Porque eu vivi um pouco disso assim, de estar no meio desses dois lugares, né? Eu fiquei no exército, né? Fiquei Sim, 8 anos e fiz a psicologia junto com esse tempo, né? Durante os 8 anos, 5 anos foi cursando psicologia e os últimos foi trabalhando já com a psicologia também. E quando eu falava, por algum motivo a pessoa entendia que eu era militar ou que eu fui militar, já trazendo para hoje em dia, sempre vem um susto. Pô, mas o que tem a ver militar com psicologia? Assim, uma desconexão, assim. Mas se a gente olha para a história da psicologia, a história das Forças Armadas, está sempre presente. A psicologia desenvolveu muito com as guerras. sim, sim, sim. Na Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos, isso foi uma das fontes de consulta minha, né? Na Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos, ele criou uma divisão de psicologia. 120 psicólogos temporários foram contratados para fazer a seleção dos recrutas. E o propósito era, vamos selecionar aqueles que vão durar mais no combate, né? E assim foi feito. Grandes nomes da psicologia, né, que trouxeram recursos e Era da... ensinamentos para nós, vieram dessa divisão de psicologia. E foi um trabalho muito bacana. Isso depois se emancipou para o mundo empresarial, industrial. Mas lá
aquele trabalho lá não obteve um resultado esperado, né? 40% das baixas na Primeira Guerra Mundial do exército americano foi por estresse de combate. E eles concluíram o seguinte: não era necessário, além do recrutamento, deveria haver um acompanhamento durante e depois do combate. Para a Segunda Guerra Mundial, isso não foi explorado também. 26% dos soldados evacuaram o campo de batalha por estresse de combate, né? De 100 que saíam, 26 foi por estresse de combate. No Vietnã, 39% por estresse de combate. E isso é um problema tão significativo que hoje o Departamento de Defesa dos Estados Unidos ele deixa claro, né, que a prioridade deve ser dada ao acompanhamento, né, à preparação, né, não só a seleção, mas a preparação psicológica daquele profissional e o acompanhamento, né? Então o trabalho ele ficou mais amplo. Então assim, a gente está falando de um dos exércitos mais avançados aí no mundo e que já teve experiência construída aí ao longo de mais de um século. Então isso aí para mim, né, mais do que qualquer outro sinal, é um direcionamento. Tá bem claro, né? Tá bem claro. Não tem como, é indiscutível. É Olha tanto indiscutível. de dados que a gente já trouxe aqui, né? Que o senhor já trouxe. Uma coisa que eu acho curioso também é porque naquele tempo das guerras, a psicologia ela estava muito voltada para essa questão de manejar os transtornos, de manejar essas consequências, até patologias e tudo. Depois, aí, junto com a própria guerra, a Segunda Guerra Mundial, a partir desse cenário, também a psicologia começou a se desenvolver para não só olhar para transtornos, mas para olhar também para potencial, para desenvolvimento, né? Que é o que a gente aplica até hoje. Sensacional. A gente está falando a mesma língua aqui agora. Você leu a minha mensagem aqui. É exatamente isso, né? De maneira geral, a referência que eu tenho assim, até a primeira metade ali do século, até 1950 ali, vamos dizer assim, era exatamente isso, uma preocupação muito grande com o transtorno, uma preocupação muito grande em tirar o profissional, né, de uma situação ali ruim, né, de transtorno, e trazer ela para uma situação de normalidade. A partir, né, da segunda metade do século, não, a gente pode mais, a gente pode, através da psicologia, potencializar, melhorar, ampliar os resultados, né, trazer benefícios para esse profissional. Então isso também passou a ser mais explorado, né, mais utilizado, né? O alto rendimento. Para te falar a verdade, é o que eu gosto mais de trabalhar, a questão do alto rendimento. A prática meditativa está muito ligada com isso, né? E se a gente falar das habilidades emocionais, tem algum momento assim que é marcante, que foi assim, que é marcante quantas habilidades emocionais foram importantes ter esse conhecimento, esse preparo na sua carreira? Sobre habilidades emocionais, a primeira vez que eu vi esse termo, né, foi no próprio exército americano, né, emotional skills, eles usam esse termo. Os Navy SEALs, na última década, eles fizeram um protocolo de intervenção, né, que tinha isso como base nessas habilidades emocionais. A Colômbia tem um trabalho nesse sentido também, eles chamam de controle emocional. E pegando conhecimento, né, nessas áreas, a gente montou um protocolo de intervenção que eu já venho trabalhando com ele há 6 anos aí. Tive a oportunidade de empregar quando eu estava na Escola de Sargento das Armas, né, quando eu fui movimentado depois para o Centro de Instrução de Operações Especiais, né, onde são formados os comandos, são formados as Forças Especiais do Brasil. Nesse centro eu trabalhei em 3 momentos diferentes, totalizando ali 8 anos. A minha última passagem foi que eu tive melhores condições de explorar isso. E os resultados são extremamente favoráveis, né? São resultados assim muito significativos. Desde as primeiras coletas de dados na Escola de Sargento das Armas, passando pelo curso de comandos e chegando no curso de Forças Especiais. O que eu, né, trabalhei nos 3 ambientes, né, foi o protocolo de intervenção, ele foi semelhante para cada um desses públicos. A forma como eles empregaram os recursos é que foi diferente, porque eles recebiam estímulos diferentes. O estímulo que um aluno recebe é diferente de um aluno do curso de comandos,
que é diferente de um aluno do curso de Forças Especiais, né? Então, a gente observou nesse sentido. Todos eles empregaram os recursos e tiveram benefícios nesse sentido. Só que o resultado, né, o emprego dos recursos foi diferente. E o que que são, o que que é de fato, assim, quando a gente fala de habilidade emocional? O que que seria isso? Só para a gente esclarecer, assim, para caso alguém possa estar confuso, né? Tá. Habilidades emocionais, né? É um processo de autoconhecimento, de aprendizagem de recursos psicológicos, sociais, né? Trazendo de maneira mais clara, né, os assuntos tratados, né? Na sequência, eles começam com uma carga muito grande de autoconhecimento, passa-se para práticas meditativas, práticas de atenção plena. Uhum. Essa vida acelerada que a gente tem hoje, a gente busca, né, trabalhar de forma desacelerada, tem que ter momentos para isso, tem que ter momentos de reflexão, você tem que ter esse trabalho. Leva-se isso para o treinamento mental, já voltado para o que vai ser feito, Uhum. atividades que vão ser realizadas. E tudo isso usando as emoções quando a gente fala de emoções, até para a gente colocar em pauta aqui, né, a gente está falando da ansiedade, do estresse, do medo, da raiva, são várias, uma gama variada de emoções, né? Então é utilizar essas principais emoções, o manejo dessas principais emoções através da regulação. E indo para todo esse... Porque eu li o artigo do senhor, né? Sim, sim. Muito legal. E eu vi os resultados, né? Acho que seria legal até a gente falar sobre esses resultados Perfeito. desses pilares. Mas antes dos pilares em si, que é a própria atenção plena, né? O autoconhecimento, o treino mental, as habilidades sociais, tudo. O que seriam a forma de lidar com as emoções, nesse sentido? Tá. A base. Isso, a A base. essência. Isso. A essência, cara, das emoções é o sistema límbico. É você entender aquele funcionamento. De cara, a gente já sabe que, né, os estímulos que vêm do meio, eles vão pro tálamo, e o tálamo distribui esses estímulos em dois caminhos, para que esses estímulos cheguem à amígdala. A amígdala é o centro nervoso, ela que dá ordem. A amígdala, né, o sistema límbico, ele é uma herança genética dos nossos ancestrais. Uhum. Os mamíferos, né, são os que detêm a amígdala, o sistema límbico. Uhum. E para que serve esse sistema límbico? A gente estava inserido numa cadeia alimentar. A gente, hora tinha que atacar, hora tinha que fugir. E precisava de respostas rápidas. Então, para isso servia esse mecanismo, Então a emoção é uma resposta rápida, é uma resposta fisiológica. que a gente tem que desacelerar, a gente tem que trabalhar esse mecanismo. O tálamo, ele manda um fluxo da mensagem rápido e sujo para a amígdala, de imediato, instantâneo, pá, para você identificar uma potencial ameaça e responder aquilo ali. Simultaneamente, essa informação ela é enviada para o respectivo lobo, né? Uma informação auditiva, lobos parietais, uma informação visual, lobo occipital, uma informação abstrata, né? Uhum. A informação é mais bem trabalhada, de forma mais técnica, mais robusta e entregue novamente à amígdala. E aí sim, ela tem um banco de dados para responder aquele estímulo. Diferentes estímulos levam tempo diferente para ser processado. Uma informação visual, um problema de matemática, uma informação abstrata, um luto, um divórcio, cada um leva um tempo, né? A questão é evitar a resposta imediata. A resposta imediata, você trabalha com aquele fluxo rápido e sujo que o tálamo enviou para a amígdala de imediato. Aguarda a informação ser processada adequadamente pelo respectivo lobo e entregue de forma mais precisa, mais adequada. Isso evita, por exemplo, com que você está ali na tua mídia social ali, ou lê alguma coisa, ou liga para alguém, a pessoa não atende, e você interpreta aquilo ali de uma certa maneira e responde aquilo ali rapidamente. Pum. Passa o tempo, você volta no assunto ou se inteira do que se tratava, não era nada daquilo que você tinha imaginado. Aí você, de repente, não tem nem mais condições de corrigir aquilo ali. Isso acontece muito com o aluno em curso. O aluno, sob ameaça, sob estresse, com medo ou com um pensamento, né, rápido ali, ele pede o desligamento dele, tira o gorro, entrega e pede para ir embora. Passa-se alguns minutos, ele
começa a chorar, se arrepende, não era aquilo que ele Aí que queria. ele foi raciocinar. Aí que a informação veio de forma mais Uhum, sólida. uhum. Então, esse é a primeira forma de intervir, né? É tempo para que esse processo de interpretação dos estímulos aconteça. E uma outra forma extremamente eficiente também é o entendimento daquela tríade da psicologia cognitivo-comportamental, onde a gente tem pensamento, sentimento e comportamento. Quando a gente entende que isso está interligado, quando a gente entende, né, que uma posição de poder, né, se você fica, por exemplo, 2 minutos com pernas abertas, mãos na cintura, posição de boa base, que uma posição como essa aumenta o teu nível de testosterona, a produção de testosterona em 20% e reduz o nível de cortisol em 15%, é uma posição que te empodera. É uma posição que muda a sua fisiologia, que te traz mais segurança, né? Isso traz benefício para aquele aluno, né? Olhar altivo, nunca olhar nem com um olhar de superioridade, de arrogância, e nem se diminuir em relação ao outro. Olha de forma nivelada. Tudo isso, essa forma comportamental, né? Tá tudo interligado. Tá tudo interligado. E você esclarecer isso para a pessoa. Muitas vezes você está ministrando ali uma capacitação, a pessoa fala, poxa, isso aí é assim, eu tinha percebido, mas eu não sabia que isso funcionava dessa forma. Por quê? Muitas vezes a pessoa adquiriu o conhecimento de forma empírica, ali no ensaio e erro, na rotina dela, mas não sabia que tem uma teoria, uma linha científica para amparar tudo aquilo ali. Conhecer esse raciocínio, essa teoria, é uma forma de ter mais enfrentamento dessas situações, né? Porque o problema não é o que acontece com a gente, é a forma que a gente reage às coisas que nos acontecem. Então, isso é para tudo que a gente está falando, né? A gente está falando do estresse. O problema não é o estresse, né? Porque o estresse também tem os benefícios. Então, o problema é como a gente está reagindo ao estresse. Perfeito. É como que a gente está interpretando. Então, essa explicação aqui dos mecanismos neurológicos, ele vem com a ideia de mostrar tudo o que acontece, tá tudo acontecendo junto. Claro, é uma forma didática, né? Mas tudo acontecendo junto. E o tempo que a gente tem para processar, para pensar, para racionalizar, a gente está ativando aqui no nosso pensamento e colocando mais ponderação Perfeito. de tudo. Pondera. Então, a gente olhar para as nossas emoções, olhar para tudo isso que está acontecendo, que é a resposta fisiológica, é uma forma da gente ter mais condições de pensar. Olhar para a emoção é uma regulação, uma forma de acessar, de pensar melhor. Totalmente. É exatamente isso. E aí, quando a gente foge da emoção, existem consequências. Quando a gente compensa a emoção, existem consequências. A gente tem que acessar a emoção. Exato. Tem que entender esse mecanismo para saber quais são os pontos que você pode intervir. Eu vou destacar uma coisa que você trouxe para a gente. O estresse, ele tem, sim, as consequências dele, mas ele também, muitas vezes, ele é necessário, né? Perfeito. Ele tem uma curva da performance, que é uma curva que nos deixa claro. Você, para ter alto rendimento, você tem que estar com um certo nível de ansiedade ali, né? A sua pupila dilata, os seus músculos ficam, né, mais preparados para aquela atividade, né? Em torno ali de 115 a 145 batimentos por minuto. É um nível de ansiedade com que você tem rendimento, com que você tem performance. Energia, né? Energia. Tudo O seu nível de atenção ele está aguçado. Você está mais atento. tá no simpático, naquela emergência, fuga. Exato. Isso fez a gente sobreviver, né? Isso faz Perfeito. a gente desenvolver até performance. Isso faz a gente desenvolver performance. Essa curva do estresse e da performance, isso foi levantado em profissionais que trabalham com alto risco, né? Então, até 80, 90 batimentos. Primeiro, batimento por minuto. Foi o medo mensurado em batimentos por minuto. Diferente de uma corrida de 100 metros, que deixa o rosto vermelho e quente. O medo aumenta o batimento cardíaco, mas deixa o rosto pálido. São hormônios diferentes que estão sendo, né, colocados no nosso organismo. A partir de 115 batimentos por minuto, a gente está no nível de atenção adequado para o trabalho de risco, né? 145 ali é o limite. Quando começa a passar muito disso, a maioria da população tem um declínio no rendimento, na performance. E vale ressaltar também o seguinte: em alto rendimento, em alta performance, nessas condições, um piloto, né, de uma aeronave resgatista de alto mar, né, um piloto de moto velocidade,
um profissional da guerra que vai fazer uma entrada tática num ambiente confinado, o que acontece quando ele está naquela tensão, né, naquela imersão ali? O repertório de atividades, de execução, nas tarefas que ele vai realizar, ele tem uma redução muito grande, é uma visão em túnel, né? Ele deixa de olhar, a visão periférica dele é reduzida, o repertório de ações dele é reduzido, mas ele passa a executar isso aqui com muita propriedade, com muita especificidade, né? Com muita Competência, qualidade, habilidade, com muita competência. precisão. Você imagina um piloto de Fórmula 1, um piloto de moto velocidade, pilotando ali a 250, 300 km por hora, uma Mini sutileza, movimentos. mini movimentos, né? É uma curva, é um toque no freio, é uma aceleração, um movimento desse feito de forma equivocada ali, o teu equipamento ele sai da linha. A mesma coisa do acionamento do gatilho, acredito. Exato. Ele dá um tiro no refém, né, ele não identifica um alvo, né, uma ameaça, que seria uma ameaça de fato, né? Então, assim, isso aí é Então o a nível de gente treinamento. está falando disso, desculpa interromper. A gente está falando dos benefícios do estresse, da parte essencial do estresse. Tem alguma dica para o pessoal, assim, até às vezes o civil, né, que está com outros tipos de estresse na rotina, para aproveitar mais esses benefícios? Como fazer isso? Como existe alguma técnica ou alguma orientação para que a pessoa que esteja percebendo que está lidando com estresse de uma forma desadaptativa, ela possa rever isso e acessar de uma forma mais adaptativa? Não, suas perguntas estão ficando Tá ficando técnicas, está ficando bom. Mas eu diria o seguinte, o nível de estresse ele tem que ser elevado, sim, em determinadas situações. Ele não pode ser uma coisa da rotina. Não pode, Recorrente. recorrente. Não pode ser aquele estresse que se acumula ao longo do dia, né? Que a gente leva ele para casa, que a gente leva ele para o trabalho. Em atividades específicas, por exemplo, em uma entrevista de emprego, em uma apresentação de um trabalho, né? Isso. Naquele momento ali é eficiente, é saudável e que ela esteja naturalmente estimulada. Não que eu queira que a pessoa eleve o nível de estresse dela, mas o nível de estresse ele vai de Vai ajudar. ansiedade ele vai elevar naturalmente. Aí cabe a nós controlar esse nível de estresse, né? Como que a gente pode fazer isso? Isso a gente tirou lá dos alunos do curso de Forças Especiais. Isso para mim ficou muito claro, né? A situação ansiogênica, a situação estressora, pontual, é essa aqui, ó. Aqui está o problema chave, né? Como é que eu vou trabalhar para eu ter rendimento aqui nessa situação estressora? Um exemplo, a apresentação do briefing, que é o momento que o aluno apresenta o trabalho dele, o planejamento de uma semana. E aqui ele vai ser checado, ele vai ser Tá questionado. exposto, então. É um momento É a exposição de cobrança. pessoal purinha. Planejou mal, vai tomar pedrada, né? Vai receber a tua devolutiva ali de acordo e vai ter que fazer de novo. Né? Então, nesse momento aqui, como que o aluno faz para ter melhor rendimento? Primeiro, fazer um trabalho com competência, né? E segundo, vamos lá agora, o que a gente pode trabalhar através da nossa mente. Treinar mentalmente aquilo ali. Saber o que está falando, ter propriedade. Treina mentalmente aquilo ali. Treina, né, perguntas e respostas possíveis, né, questionamentos que ele vai ter. Visualiza ele respondendo. Né? Ele tem que ter um recurso também que é ganhar tempo nas respostas. Né? Devolve a pergunta para um melhor entendimento de como ele vai fazer a abordagem daquela pergunta que está sendo entregue a ele. Né? Isso eu estou ganhando tempo para que na verdade, o meu inconsciente se coloque para trabalhar ali e entregue uma resposta mais precisa. E uma vez eu estando dentro dessa questão problema, dentro dessa situação, o controle da respiração, né? Eu tenho que oxigenar. Uma respiração profunda e lenta. Respiração profunda e lenta. Então, vamos falar um pouquinho da respiração para a pessoa. Pô, Perfeito. Que negócio é esse de respiração? A gente respira normalmente, O que a naturalmente. respiração faz nesse momento? Pô, isso daí já é. Eu não Essa preciso técnica. nem fazer força, a coisa já está acontecendo. Mas de maneira muito básica aqui, cara. O nosso pulmão ele tem uma capacidade plena de 6 litros. Né? Uma troca normal de ar gira em torno de 1,5 litro. E se a gente soprar todo o ar para fora, a gente fica indo com um ar residual de aproximadamente 2 litros. Então, se antes de entrar para um trabalho desse, eu realizo 5
de 3 a 5 respirações profundas. Quando eu conduzo uma prática meditativa, eu sempre inicio dessa forma, de 3 a 5 respirações profundas. Por quê? Porque o nosso pulmão, ele está com as paredes, né, com as paredes alveolares ali, como uma toalha dobrada. Então, quando eu amplio, quando eu encho o meu pulmão, eu libero esses alvéolos, eu amplio o número de alvéolos nessa troca gasosa. Então, eu passo a entregar mais moléculas de oxigênio, entram na corrente sanguínea, o meu sangue vai estar mais carregado de oxigênio, né? Então, o coração passa a trabalhar menos e a entregar mais, né? O parasimpático é ativado, então. O parasimpático é ativado, Que é entendeu? o regulatório. Então, durante essa respiração, essa técnica, respiração profunda e lenta, o estresse está sendo regulado. Ele já está sendo regulado. E uma outra forma ainda, nessas 3 ou 5 respirações profundas e lentas, se eu inspiro de forma mais natural, de forma mais rápida, e exalo mais lentamente, o relaxamento ele se dá no momento que eu solto o ar. Por quê? Onde está o nosso coração? Ele está entre os pulmões. Então, quando eu exalo o ar, eu estou o quê? Esvaziando os pulmões e deixando mais espaço para o coração trabalhar. Então, ele trabalha sem estar sob pressão. Então, é nesse momento que o relaxamento se dá de forma mais eficiente. E a gente tem a respiração aqui com a gente o tempo inteiro, né? A gente O pode... tempo inteiro. Eu já vi isso, assim, porque por ser uma coisa tão simples, às vezes a gente não dá tanta importância, né? A gente poderia dar mais importância porque é o acesso rápido. E a gente aprende as técnicas, acha que já sabe, e quando você explora um pouco mais, você vê que tem mais recursos ainda. Tem uma narina que estimula um certo recurso, outra narina estimula outro recurso. Então, quando você vai se aprofundando nesse sentido, você vê que a coisa é muito ampla, entendeu? O que pode ser explorado em relação não só não só a questão do relaxamento, né? Mas a questão da própria regulação, da própria recuperação, a própria medicina, né, clássica, cada vez mais ela vem aderindo às práticas meditativas. Práticas meditativas são técnicas milenares aí, muito exploradas no Oriente. O Ocidente demorou mais para absorver esses recursos, naturalmente, né, pela questão científica. Uma vez que imagens, né, imagens de computador, né, imagens começaram a trazer os benefícios, trabalhos científicos começaram a trazer, a mostrar de forma clara todos os benefícios que são proporcionados pelas práticas meditativas, pelas práticas de controle da respiração, não tem como você negar, entendeu? Você tem que... Isso pode ser até já uma coisa para você que está em casa, né? E está se percebendo, vivenciando um estresse recorrente. Aqui é um sinal de alerta, né? O estresse recorrente ele pode desenvolver patologias, pode desenvolver uma ansiedade, uma depressão, um burnout. E aqui o que o Coronel está trazendo, esse recurso da respiração, uma coisa tão simples e tão acessível, e com todas as reações, mecanismos que foi explicado aqui, ele pode ser aplicado, implementado no dia a dia. Pode ser em pequenas pausas, pode ser no momento de acordar, pode ser antes dessa tensão, já que é uma tensão prevista como uma prova, um evento, uma apresentação. Mas é importante incluir essas pausas, né, estratégicas, essas pausas, inclusive com a técnica de respiração, e entra o mindfulness, ou a meditação, a atenção plena, e tem tudo isso acesso gratuito para quem se interessar, né, de buscar. Vou te falar, cara, às vezes a gente acha que a coisa é complexa, não está no meu alcance. Foi oportuna a sua colocação, porque se leva de 3 a 5 minutos para conduzir uma prática respiratória que muda a sua fisiologia, né? Que vai mudar os seus resultados, que vai te trazer esclarecimento, que desacelera, né? E há um tempo atrás, por exemplo, quando eu comecei a falar isso dentro da minha casa, a minha esposa um dia virou para mim e falou: poxa, ô Lorival, você fica ensinando isso aí, né? Por que você não ajuda a trabalhar
a ansiedade, essa hiperatividade do nosso filho? Falei, sim, posso ajudar. Vamos fazer meditação. Ela, isso aí não vale de nada. Pô, isso aí, pô, vem falar isso aí, eu quero uma coisa que funcione. Eu falei, tá bom. Então, aí pedi para ele sentar do meu lado no sofá. Tem um programa na Netflix, tem um seriado na Netflix que eu indico, tá? Headspace, meditação guiada. Coloquei um dos episódios lá, aí desafiei o menor, né? Falei, ô Vitor, é o seguinte, cara. Eu duvido que você faça exatamente tudo que aquele cara ali falar, tá bom? Falou, eu duvido, já dá uma mastigada. Ele na mesma hora, então tá bom. Sentou do meu lado e aí começamos ali seguindo aquela meditação guiada, né? Muito eficiente. Em 5 minutos, a prática não era nem para dormir, mas em 5 minutos, ele que estava lá dentro de casa, ele desconstruiu, ele desacelerou. Hoje, todos os dias, né, depois ali do almoço, depois da refeição, ela tem um aplicativo lá de prática meditativa de 20 minutos, é o tempo. Ela chama ele para o quarto, deita ali. Se você não chega nem a dormir, entendeu, cara? Você fica ali relaxado, ouvindo aquela condução ali das ideias, condução do pensamento, e aquilo desacelera, aquilo acalma, para você iniciar uma nova jornada à tarde de estudo ou de trabalho, ou seja lá do que for, entendeu? Então, assim, você tem que testar, você tem que tentar, você tem que experimentar, né? O preconceito, a resistência muitas vezes te afasta disso. Mas vai lá ver do que se trata. Perfeito. A gente falar um pouco do medo, Coronel, porque o medo é uma coisa presente, né, em todos nós. Sim. Assim como as outras emoções, né, o medo ele é importante, que a gente tenha ele, porque senão a gente não ia estar aqui hoje. Sim. Mas existe isso, eu imagino assim, nessas operações de alto risco, né, das forças especiais, depois a gente vai até falar um pouco, a gente pode falar do livro, né, da extração de brasileiros na Costa do Marfim, essa operação internacional, e tudo aquilo que tem muito perigo envolvido, né? Como que é a relação com o medo do combatente que está nessas condições? Como você falou, o medo ele é saudável e necessário. Se eu for para uma operação, para um salto noturno, um salto a grande altitude, uma entrada numa comunidade, num ambiente adverso, um profissional que não tem medo, eu que vou ficar com mais medo ainda, porque isso não é saudável. O medo, como a gente acabou de falar, ele eleva o seu nível de ansiedade, ele te coloca num estado de prontidão que vai te deixar alerta, que vai te deixar atento, que vai fazer com que você mantenha os níveis de segurança, né, adequados. Né? Vamos dar um exemplo de um salto, por exemplo. Você vai fazer um salto ali numa zona restrita, né, numa zona de lançamento restrita. É uma área pequena, uma clareira dentro da selva. São uma série de procedimentos que você tem que tomar. Desde quando você está antes do embarque, checar todo o seu equipamento, é um protocolo de cheque do equipamento dentro da aeronave. Depois que você sai da aeronave, se você está saltando à noite, quem é o cara que salta na sua frente, que procedimento você vai tomar se vê alguma luz verde vindo na sua direção. Então, tudo isso é necessário. Né? O medo ele é necessário para que você entre numa luta, ele é necessário para que você entre, né, numa prova de concurso, de vestibular que seja. Você entra ali com um nível de ansiedade, talvez nos primeiros 10, 15 minutos. Você ainda não está, né, no seu melhor momento de performance, mas esse medo ele vai naturalmente se dissolvendo e você passa a desempenhar melhor o seu papel. Por isso que aquela frase lá, vai mesmo com medo, né? Tem medo, mas vai mesmo assim. Até um bom sinal estar com medo. É um bom sinal, é saudável, cara. Ele faz parte, né? Não pode ser naturalmente aquele medo que colapsa o profissional, né? Que leva ele ali à imobilidade tônica, à não ação. Não é isso que a gente deseja. A imobilidade tônica, a não ação, né? O colar as placas que a gente fala, né? Uhum. A partir de 172 batimentos cardíacos nessa experiência lá que a gente teve acesso. E aí você identificou que você está num nível muito alto de ansiedade, você entra com o controle da respiração para voltar no nível para regular, para voltar no nível de raciocínio, de entendimento, para poder executar as atividades ali com
com mais perfeição. Até porque a ansiedade, ela é uma resposta ao medo, né? Então, quando a gente fala de ansiedade, a gente também está falando do medo. É uma forma exagerada, é uma questão que a gente quer controlar todas as variáveis e manipular o futuro e prever tudo que vai acontecer. Então, de novo, aqui mais um raciocínio de que, tá, percebeu ansioso, se percebeu com medo, vamos regular isso, vamos olhar para isso. O que isso está mostrando? O que isso significa? Por que eu tô com medo? Ah, velho, pô, eu tô com medo porque realmente tem risco. Então, tá bom, eu vou com medo assim, porque o medo vai fazer com que eu olhe melhor, que eu preste mais atenção nos detalhes, que eu tenha mais energia, né? Exato. E o que eu me lembro de, em algum momento, ter estudado essa questão do medo, da ansiedade, da preocupação. A preocupação que leva, o excesso de preocupação que leva, né? Você tem um problema. Uhum. O excesso de preocupação pode te levar a um nível de ansiedade e aquilo ali pode, em recorrente, pode até levar a depressão e outras questões do gênero. Mas uma primeira pergunta que você tem que se fazer e procurar responder. Esse fato com o qual eu estou preocupado, ele tem solução? É possível solucionar? Essa preocupação minha, ela vai me levar a uma solução desse problema? Ou ela é uma preocupação recorrente? Tá sendo efetiva essa preocupação? Está sendo efetiva? Ela está trazendo solução? Ou eu estou me preocupando, não traz solução e talvez esse problema nem tenha solução, mas eu me preocupo com ele. E a consequência vem. Essa leitura, essa percepção, é importante que a gente tenha. Porque se eu estou preocupando com uma coisa que não tem solução, meu amigo, cara, você está se desgastando, você está perdendo energia, né? Aí tem que trazer aceitação em alguns momentos, né? Em algum momento você tem que trazer aceitação. O que não tem solução, solucionado está. Entendeu? Então você vai preocupar com outra coisa, cara, entendeu? Não é aceitação radical, né? E, Coronel, nos cursos de forças especiais, em que o senhor já estava na outra posição, já como instrutor e tudo, né? Aplicando esses resultados do mestrado, do artigo, da pesquisa científica. Perfeito. Como que foi a aderência desses resultados com os alunos? Teve algum feedback, algum resultado assim efetivo em relação aos alunos do curso de forças especiais? Sim. Os alunos, eu vou pegar um ganchinho primeiro, tá? Com os alunos da ESA. Tá. A gente legal. fez um trabalho de 30 dias, foram 10 encontros de 30 minutos, dissolvidos, né, diluídos ali ao longo do tempo. E os horários que a gente tinha para trabalhar com os alunos não eram horários do corpo, eram horários fora, né? Ou de manhã antes do café, ou à noite depois das atividades. Inicialmente houve uma certa resistência por parte dos alunos. Mas quando eles começaram a perceber que as técnicas, que os recursos eram eficientes, a gente preparou esses alunos para uma sessão de instrução especial. Mas eles começaram a empregar esses recursos em outras tarefas, na rotina, em outros campos, e começaram a identificar que aquilo ali trazia bons resultados. E a adesão deles passou a ser bem maior, o nível de atenção, de prestar atenção no que a gente estava fazendo. Uhum. Tiveram resultados extraordinários ao longo dessa sessão de instrução especial. É um campo, né, mais difícil, né, mais exigente. E o relato que eles nos trouxeram depois era que aquilo pudesse ser compartimentado com outros alunos, né, pudesse ser compartilhado, né, com outros alunos, mas de forma mais ampla, né. E, específico agora a sua pergunta aos alunos do curso de Forças Especiais, como eles estavam recebendo aquela capacitação, né, de uma pessoa que era um Forças Especiais, isso também ajuda muito, tá? Que tinha uma graduação em psicologia. Isso gera neles uma certa confiança, uma credibilidade no trabalho. Imagino. E um outro fator favorável também quando você trabalha com aluno é que ele está em iminência do problema. Ele tem um desafio muito grande pela frente. Então, se você vira para ele e fala assim, olha, cara, faz isso aqui, que isso vai te ajudar. Pô, eu já fiz, eu já vi, olha aqui o resultado. Então, isso gera credibilidade. Então, você faz isso num primeiro ano com o aluno do curso de comandos. E num segundo ano, você vai e mostra para o aluno do curso de forças especiais. Cara, olha aqui o que o aluno do curso de comandos fez e deu certo.
o negócio deu certo lá mesmo. Aí você faz com o aluno do curso de Forças Especiais. E no outro ano você mostra para os outros alunos. Fala, cara, olha, ano passado a gente empregou isso aqui, olha aqui o resultado dos caras, olha o que eles Já mudou a trouxeram pra gente mentalidade, aqui. né? Cara, hoje, dentro das Forças Especiais, já se busca esses recursos com menos preconceito, né? Com mais propriedade. Eu vejo colegas em Goiânia me ligarem, pô, coronel, o que o senhor pode falar com a gente aí? A gente está com uma questão assim, assado, o que o senhor orienta que a gente faça? Pô, vamos trabalhar de tal maneira. Então, aquele primeiro preconceito, né, aquela primeira resistência, já foi quebrada. Um outro Padrão. detalhe, o trabalho quando ele é realizado, né, por exemplo, vamos com um profissional da área e um psicólogo, essa, essa, essa síntese aqui ela é muito produtiva, né? Por exemplo, lá na ESA, tínhamos eu e uma psicóloga. Tanto ela valida o profissional militar, Uhum. quanto o profissional militar valida Vira um a trabalho em psicóloga, conjunto. vira um trabalho em conjunto, né? Porque às vezes o aluno pode ter uma resistência com um ou com o outro, Sim, mas quando ele vê aquela síntese ali, a coisa flui melhor. demais. Sobre a operação, Coronel, eu sei que nosso tempo aqui é valioso, tá passando rápido, Perfeito, tá mas rápido demais. eu acho que é legal a gente já encaminhando para esse lado da operação da extração de brasileiros da Costa do Marfim. Sim, O senhor pode dar um spoiler, né, desse livro, dessa claro. operação? Cara, a extração de brasileiros na Costa do Marfim foi uma operação que surgiu de forma repentina. Estava ocorrendo uma operação de grande vulto. O Batalhão de Forças Especiais, a Brigada de Operações Especiais, já estava sediado em Goiânia, recente. Estava havendo um adestramento grande em Belém, né, no norte do país, e ficou um destacamento ali de pronto emprego, né, até uma certa ociosidade ali, treinamento, rotina. A gente foi acionado numa. O que aconteceu lá na África, na Costa do Marfim? Um levante popular contra, né, a, a ocupação, a dominação, né, o monopólio francês na Costa do Marfim. A Costa do Marfim foi uma colônia francesa, se emancipou, né, adquiriu ali a independência, mas eles continuavam de maneira muito submersos, muito submetidos, né, ao monopólio francês. E, enfim, se revoltaram, questões políticas envolvidas ali, né, ideologias, enfim. E iniciou-se um levante popular, inicialmente contra a presença francesa na Costa do Marfim. Esse levante popular, né, com o envolvimento da multidão de jovens ali, né, talvez não mal intencionados, mas mal orientados e mal conduzidos. Isso passou a ser uma série de assassinatos, né, violências contra a mulher em série, em alta escala, Causa e violência. violências muito, né, graves. Isso se emancipou contra toda a população estrangeira presente na Costa do Marfim, mais particularmente na cidade de Abidjan, que é a capital da Costa do Marfim. Aqueles nacionais que estavam lá, né, sob ameaça, eles se sitiaram nas respectivas embaixadas. Estados Unidos, França, Canadá, Alemanha e outros países ali, Itália, Brasil, 32 brasileiros ficaram sitiados 3 dias na Embaixada do Brasil. A embaixada sofreu tentativa de invasão por 2 vezes, os portões seguraram ali, né? E alimento, água, tudo sendo reduzido. Né? O Brasil foi acionado, foi demandado ali. A gente foi acionado numa sexta-feira, decolamos do Brasil no sábado à tarde. Foi tudo muito intenso. A noite de sexta-feira foi, né, de preparação. A parte da manhã do sábado foi apresentando ali para o escalão superior todo o trabalho que iria ser feito, principalmente voltado à questão logística, né? Decolamos na tarde de sábado. O último toque foi feito em Recife, que se você olhar no mapa ali, é a parte mais próxima, né, da extrema África ali, do norte da África. A Costa do Marfim ela fica abaixo do deserto do Saara, né? É o encaixe ali de Recife, ali, se a gente for olhar no mapa. Tocou em Recife para abastecer. Nesse toque a gente não sabia ainda se o aeroporto estaria liberado, então a gente
saiu sem saber se ia poder tocar em Abidjan. A Legião Estrangeira tomou o aeroporto aquela noite e na manhã de domingo a gente tocou o aeroporto de Abidjan para executar a tarefa. Eu, inclusive, assim, eu li o livro, né? Não terminei, tô terminando. Mas é muito interessante porque enquanto eu tava lendo, eu tava fazendo aquelas imagens mentais ali da narrativa, imaginando toda a situação. E uma parte, pode dar um spoiler aqui? Do Claro, fica à começo? vontade, Que por favor. ficou marcante. É, a chegada do destacamento dos senhores ali, do Sim, destacamento de operações especiais, lá no aeroporto, né? E o deslocamento para a Embaixada do Brasil, né? Que era onde estavam os brasileiros ali, os 32 brasileiros. perfeito. E nesse deslocamento tinham 3 viaturas, né? Se não me engano. Isso. Eram viaturas que estavam descaracterizadas. E aí, no momento que tem um bloqueio com a força adversa, e tá lá o destacamento da Forças Especiais do Brasil, e nesse momento é feito uma comunicação estratégica, né? Um militar que é chamado até de operações. Sim, Naquele momento ele sai, ele faz uma comunicação perfeito. o militar da força adversa. Aquilo ali poderia ter impactado ali num confronto. Foi utilizado algum tipo de técnica para passar por aquela situação? A gente estava preparado para isso, né? As viaturas disponibilizadas eram viaturas da ONU. O governo da Costa do Marfim autorizou a entrada de tropas de outras nações no país deles. Eles disseram que não tinham condições de prover a segurança da população estrangeira lá. A ONU apoiou, entregou a viatura e a gente conduzia do motorista, a segurança era nossa. Entendi. E a gente passava por pontos de bloqueios desses chamados jovens patriotas, né? Com idealismo, com outras coisas lá que não vou trazer aqui na questão. Mas poderia sim ter ocorrido ali consequências desastrosas. A gente estava muito preocupado com as consequências os efeitos colaterais, né? A proposta era entrar, pegar os nacionais e trazer de volta com o mínimo de efeitos colaterais. Existiam boas tratativas do Brasil com a Costa do Marfim, então não existiam assim um ambiente, né, de aversão, né, entre esses países. E num primeiro momento aquela dúvida de você se deparar ali com um grupo de pessoas armadas, AK-47, lança-rojão, nos telhados, né, nas coberturas, armas apontadas para você. Então você estava ao bem da verdade, numa zona de matar ali, né? Se iniciasse ali um confronto, a gente estaria seriamente comprometido, porque você estaria ali sobre a área de domínio deles, né? Sim. Então não era definitivamente a proposta, né, você entrar em confronto. Então, desde as expressões corporais, né, de colocar um fuzil em bandoleira, voltado para trás, mãos abertas, né? Uma aproximação amistosa, né? Alguém que falasse o idioma, né, local ali, e aproximação, isso foi fundamental, né? A identificação com o oponente, enfim. Conexão, né? Comunicação ali. Vínculo, né? Criação de vínculo. Até chamou a atenção que teve uma parte que falou até que usou alguma coisa do futebol, porque na época o Brasil tinha sido campeão próximo, né? Exato. E aí usou alguma coisa disso para quebrar o gelo naquele... Exato. A verdade é que nós, brasileiros, a gente é muito bem quisto em outros países. E na Costa do Marfim não era diferente. Eles tinham participado de uma Copa do Mundo, né? O Didier Drogba era o craque deles, eles acompanharam aquela Copa. O Brasil tinha sido campeão em 2002, então eles conheciam até a escalação da seleção brasileira. Então aquilo criou uma certa aproximação, né? Uma certa igualdade aproxima, diferença afasta. Aquilo criou uma igualdade, criou uma relação, né, próxima ali. Então, a partir dali, a gente pegou a bandeira do Brasil, colocou no capô do carro, né, no capô da viatura, e olha, para que eles já observassem de longe, cara, ó, aqui é a tropa do Brasil, cara. Então, somos amigos, fiquem... Era importante até mostrar que era a tropa do Brasil. Exato, exato.
As habilidades emocionais, elas foram o tempo inteiro utilizadas de alguma forma? Ou tem algum relato que poderia ser compartilhado sobre isso? Ou melhor a gente deixar como quem se interessar, ó, compra o livro, que ali Olha, vai ter uma... eu Tem digo algumas que descobertas ali também, né? tem muita coisa que Não vou aconteceu falar lá para ali. não... Mas esse é só o começo da história, né? Só o comecinho. Tocar o solo lá foi só o ponto de partida. Mas a habilidade emocional, numa operação de alto risco, ela é empregada o tempo todo, né? Ao tempo todo você trabalhando ali, pensando o seguinte, fala, cara, eu posso morrer a qualquer momento. Se esses caras aqui resolverem vir para cima, a coisa vai ficar ruim, né? Então, e aí o que que você pensa nessa hora? Fala, cara, eu vim aqui fazer meu trabalho, se o meu fim for esse, eu vou morrer lutando, velho, entendeu? Mas com confiança, com fé no que o que você estava fazendo era em prol, né, de 32 brasileiros que estavam sitiados, né, então tinha um propósito muito grande ali naquela operação, né? Eram nacionais que estavam ali. Então, sempre que você pensa que você está promovendo um bem ao outro, a um cara, a um nacional, a um brasileiro, né, que foi para lá tentar sorte, tentar a vida lá e tal, e depois quando você chega e encontra aquelas pessoas e eles olham para você como quase como você tá ali fazendo o teu trabalho, cara, mas eles te olham como um herói, entendeu? Pô, você veio me salvar, não, cara, eu vim aqui só fazer o meu trabalho. Vamos. Acabou sendo salvar também o trabalho. Foi uma extração, né? Foi né, uma tirou eles daquela crise, daquele problema todo ali. E, como eu estou dizendo, isso é só o começo. Né? Muita coisa aconteceu lá ainda. A despedida numa situação dessa. Eu sei que a gente está falando só de uma operação que ficou pública, existem muitas outras sigilosas e tudo, mas a despedida nesse momento, despedida do familiar, assim, o senhor lembra desse momento, assim? Porque eu fiquei imaginando, é uma despedida com alta chance de ser uma despedida eterna, né? Uma situação de uma missão com risco de perder a vida. Sim, mas particularmente nessa operação, a coisa aconteceu de forma tão rápida Então, que na época eu namorava a minha atual esposa, eu só consegui ligar para ela na tarde de sábado no aeroporto e a minha conversa foi muito breve, né? Eu falei, olha, Felipe, eu tô saindo aqui para uma operação na África e tudo indica aí que na semana seguinte eu já tô de volta. Quando eu voltar, eu te ligo de novo, tá bom? Um beijo e até semana que vem. entendi. Não deu nem tempo Sem para... muita conversa, sem muita questão afetiva ali, né, para não comprometer. Essa foi a ação rápida, necessária, né? Foi o que tinha que ser feito. E aqui, ó, já vamos deixar, eu vou deixar na descrição do episódio os dados do livro e tudo, depois eu pego com o senhor, né, o canal aí pra gente poder divulgar. Mas é uma operação real, né? Uma operação que aconteceu. E como tudo que acontece, ficam as lições aprendidas. Então, acho que é isso pra gente concluir esse raciocínio da operação. Perfeito. Né? E ali a gente vê que tudo que está escrito ali, que compõe as capacidades, as características do pessoal operacional de alto risco, né? Adaptabilidade, a forma física e o vigor. Por que a forma física e o vigor são importantes? Porque elas te permitem durar mais na ação. Se você cansa, você sucumbe antes. Então, é um fator, né, que é importante. Resiliência, né? Resiliência ao estresse, você se adaptar à nova situação de forma rápida, entendeu? Cara, não vai ser como você imaginou que seria. Vai ser de outra forma agora. Não fica sofrendo, cara. Não adianta você ficar se lamentando, é, sofrendo. Cara, Flexibilidade. vira logo a direção e começa a andar, que é o melhor que você faz. Começa a trabalhar logo, absolva e traga para você um novo propósito. Tem que ter propósito. Você tem que ter motivo, né? Um motivo forte para você estar ali, para você Um fazer o que você tem que significado. fazer. Um significado. Você tem que ter um significado naquilo ali. Né? Quando tem um significado forte, a coisa anda melhor. A insatisfação no trabalho, nas coisas assim que as pessoas podem estar passando agora, né? Então pode gerar essa reflexão, né? De repensar o significado, o motivo, os interesses, repensar como que a gente está lidando com essas coisas, assim, com as adversidades também da nossa rotina, a ponto de que
Se a gente está lidando com muita revolta, com muita insatisfação, com muito sofrimento, isso pode estar fazendo com que a gente fique preso nesse próprio sofrimento, nessa própria revolta e não seja efetivo, né? Esse exemplo foi bem claro, eu acho que ficou bem claro, fui imaginando, que não é sobre a gente ficar preso na revolta, é sobre a gente olhar aquilo ali como uma coisa que está fora do nosso controle. Muitas vezes a gente passa por isso no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa profissão, e a partir disso entender o que eu tenho que fazer para me adaptar, então, o que eu tenho que fazer para melhorar a minha realidade aqui, não para trazer mais prejuízos. Total. O significado, né? Vamos dizer, a motivação, né? Eu entendo, né? Eu passo que a motivação ela tem que ter dois significados. Um significado emocional, né? É o que o coração tem que bater, você tem que gostar daquilo que você está fazendo, e um significado funcional, né? Funcional a gente pode entender até, pô, é o salário que me paga. Eu estou fazendo esse trabalho aqui, talvez eu não goste tanto, mas isso aqui paga a minha conta, amigo. Então, faça bem feito, faça o melhor que você pode, porque no momento é isso que você tem. Então, esse é o significado. Quando você consegue alinhar esses dois, a coisa anda melhor. Demais. O nosso tempo aqui, né, passou rápido, eu mesmo me perdi. Então, eu gostaria de deixar aqui um último espaço, né, para a gente poder encerrar o episódio e até já trazer um convite, se o senhor topar, de no futuro próximo, no futuro a gente ter um novo espaço aqui para a gente continuar esse raciocínio, porque a gente deixou muitas coisas que dá para a gente continuar. Perfeito. Mas se tem alguma fala, algum bizu aí que a gente pode trazer para resumir ou para deixar alguma mensagem aí para quem nos acompanhou até o final e agradecer também quem ficou aqui até o final. Olha, a mensagem que eu deixo, cara, é uma coisa que eu tenho comigo, entendeu? Eu acho que a gente tem que sonhar, cara. Você tem que desejar, você não pode se limitar àquilo que está no alcance da sua mão. O que está no alcance da sua mão, está no alcance da minha mão, é fácil. Eu tenho que querer aquilo que é difícil, eu tenho que querer aquilo que está longe, né, aquilo que eu penso, pô, será? Será que eu vou conseguir? E planejo, e trago aquilo para o papel, né? Sonha alto, sonha. Coloca o teu sonho no papel e faz aquilo acontecer. Isso é possível, isso é viável, isso está no seu alcance, basta você querer e agir, né? Para o alto rendimento, a zona de conforto não existe. Padrão. Pense como forças especiais. Né? Pense como forças especiais. O Coronel veio, inclusive, do Rio de Janeiro aqui para esse episódio, para gravação. Não sei se poderia falar isso. Sem problema nenhum, é um prazer enorme. Então, obrigado pela disponibilidade, pela presença, né? Foi uma honra para todos nós, do Brasil na Escuta, da divisão. Obrigado à equipe também que está por trás disso aqui tudo. Né? E a gente espera vocês no próximo episódio. Espero que tenham gostado. Deixa o comentário, deixa a curtida, nos acompanhe tanto no podcast da divisão que fica no YouTube, quanto no nosso canal do Spotify. Né? O seu comentário, a sua participação, o seu compartilhamento faz com que a gente consiga continuar esse espaço aqui. E muito obrigado, Coronel. Fazer uma continência aqui para o senhor. Parabéns pelo trabalho de vocês aí. Eu agradeço o convite, a participação. Foi um conteúdo riquíssimo, né? Eu acabei que a gente trabalhando até mais coisas do que a gente imaginava. Muito satisfatório. Parabéns pelo seu trabalho aí, que vai gerar muitos frutos aí, vai ajudar muita gente. Brasil. Brasil. Fechou.